Olá, tudo bem? Eu sou André Toyomura, nutricionista em saúde intestinal. E hoje vamos falar sobre um assunto que pouca gente comenta, que a síndrome do intestino irritável pode estar travando seu metabolismo. Isso mesmo, a síndrome do intestino irritável pode dar sintomas, sinais que podem travar o seu metabolismo. E é por isso que é super importante que você cuide desses sinais para melhorar sua fadiga, sua disposição e também acelerar o seu metabolismo. Se você sente inchaço, gases, diarreia ou prisão de ventre e vive cansada mesmo comendo direito, talvez o problema esteja no seu intestino e não na sua força de vontade. A síndrome do intestino irritável é um distúrbio que afeta o funcionamento do seu intestino. Ele pode causar diarreia, prisão de ventre ou os dois. E o que pouca gente sabe é que ele pode afetar sim o seu metabolismo. O diagnóstico da doença é feito pelo seu médico. Ele vai fazer uma série de exames e se nesses exames não aparecer nenhuma causa que possa estar causando seus gases em excesso, sua prisão de ventre ou sua diarreia, isso pode fazer com que o médico possa cogitar a ideia de que você tenha essa síndrome. Após todos esses exames, se o médico avaliar que não existe uma causa específica para os sintomas que você está sentindo de gases, prisão de ventre ou intestino preso, ele pode cogitar a ideia de que você tenha a síndrome do intestino irritável. Ele vai avaliar a partir de critérios de Roma 4, que são critérios específicos para ver se você se encaixa nesses critérios e aí sim o médico pode fechar o seu diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Um dos primeiros parâmetros é que você tenha dor abdominal recorrente, mais do que uma vez por semana nos últimos 3 meses. Mas essa condição já tem que ter começado 6 meses antes desse diagnóstico. E se você apresentar 2 parâmetros dos 3 que eu vou falar agora, possivelmente você tenha síndrome do intestino irritável. A primeira delas é dor relacionada à defecação, ou seja, sentir dor quando você vai ao banheiro. Mudança na frequência, na quantidade de vezes que você vai ao banheiro. E a terceira e última é mudança na aparência, ou seja, no formato das suas fezes. E é por isso que é sempre importante observar o formato, a frequência, a coloração das suas fezes quando você for no banheiro. Existem esses sinais de alerta que você não pode estar encaixado, senão você já sai desse critério do diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Você ter idade igual ou maior a 50 anos, não ter sido diagnosticado com câncer de colo ou sintomas desse câncer. Mudanças recentes no hábito intestinal, não apresentar sangramento no seu cocô, sentir dor noturna no seu abdômen, ter perda de peso involuntário, ter histórico familiar de câncer no intestino, uma massa abdominal que pode ser percebida ao apalpar, ter evidência que você está apresentando anemia por deficiência de ferro nos seus exames, ou teste positivo para sangue oculto nas suas fezes. E agora eu vou te explicar por que a síndrome do intestino irritável pode afetar sim o seu emagrecimento. É porque quando o intestino está inflamado ou desregulado, ele pode afetar o funcionamento do seu intestino e afetar outras coisas relacionadas também às suas emoções. Mas a principal delas é a dificuldade em absorver nutrientes. Por causa do seu intestino inflamado, tudo que você come, ele pode até processar, mas ele não consegue absorver corretamente os nutrientes. Ou seja, se você estiver com falta de nutrientes, o seu corpo não consegue trabalhar e não conseguindo trabalhar de forma adequada, o seu metabolismo está travado. O intestino desregulado também aumenta a inflamação do corpo. Isto porque o intestino também funciona como uma barreira, protegendo o seu corpo da entrada de corpos que fazem mal ao seu corpo. E é por isso que se você come alguma coisa que não é bem-vindo para o seu corpo, seu intestino acaba travando. Mas quando ele está inflamado, ele deixa passar tudo que não pode, isso acaba caindo na sua corrente sanguínea e afetando todo o seu corpo. Com o intestino desregulado, faltando nutrientes para o seu metabolismo funcionar direito e com a inflamação, o seu corpo também está batalhando na produção de hormônios, ou seja, não há produção de hormônios adequados. Isso faz com que seu metabolismo acabe travando também. Ainda pode afetar a sua sensação de saciedade, o seu sono também pode ficar desregulado por causa dessa produção desequilibrada de hormônios. Com o mau funcionamento do seu intestino, você pode estar com estresse constante, e isso eleva o cortisol. O cortisol é um trava-metabolismo. E isso tudo, todas essas condições que eu te falei agora, está bloqueando o seu processo de emagrecimento.
Ou seja, mesmo fazendo uma dieta correta, você não consegue perder peso porque o seu corpo está travado. Agora eu vou te passar alguns sinais de alerta que você deve ficar atenta para saber se a síndrome do intestino irritável está realmente travando o seu processo de perda de peso ou se está te deixando muito cansada. Se você sente inchaço após comer, se você sofre com excesso de produção de gases e isso te causa um grande desconforto, se você tem intestino preso ou solto ou a combinação dos dois, um cansaço extremo que você não sabe de onde vem e dificuldade para emagrecer. Então você já pode ligar um sinal de alerta que a síndrome do intestino irritável está desregulando todo o funcionamento do seu corpo. Agora presta atenção nesses itens que eu vou falar agora que muita gente acaba fazendo por conta e pode piorar ainda mais a sua síndrome. Fazer dietas muito restritivas, cortar alimentos sem estratégia, tomar probióticos aleatoriamente. Isso pode piorar ainda mais a inflamação e travar o seu intestino de vez. E você deve estar se perguntando agora, então como que eu vou resolver o meu problema? E é justamente isso que eu proponho na minha consultoria. Na minha consultoria você vai aprender a comer do jeito certo, porque vai ser elaborado um plano alimentar específico para a sua condição. E com a introdução de alimentos certos, vamos reduzir a inflamação do seu intestino. Porque isso é feito ajustando com os alimentos certos para você, para a sua rotina. Além de fazer análise de exames laboratoriais para verificar se você está tendo alguma deficiência de nutrientes. E caso você não tenha esses exames, eu posso fazer a solicitação, você faz os exames e manda para eu analisar. E é claro que a síndrome pode ser tratada também com a implementação de suplementos além da alimentação. Eu vou analisar o seu caso e entrar com a suplementação de acordo com a sua necessidade. Se você estiver tendo problemas de digestão, Se você estiver tendo problemas de digestão, nós podemos entrar com enzimas digestivas. Se você estiver com o intestino muito desregulado, podemos entrar com suplementos para regular o seu intestino e ele voltar a funcionar e conseguir absorver os nutrientes que você precisa. E com uma alimentação adequada, a gente vai conseguir destravar, desinflamar o seu intestino e fazer o seu metabolismo voltar a funcionar. A consultoria funciona da seguinte maneira. Você já deve ter recebido no seu WhatsApp o link para acessar uma página da QIFI. Ou se você preferir, você pode clicar o link que está aqui na descrição. Lá você vai encontrar o valor da minha consultoria. Assim que você entrar na consultoria, você vai receber no seu WhatsApp um formulário super completo que você deve preencher com calma e muita atenção, fornecendo todos os dados necessários para que eu consiga analisar, entender a sua rotina e a partir daí fazer o seu plano alimentar para que você consiga recuperar a saúde do seu intestino e assim você consiga ter mais energia para que você consiga viver com mais liberdade. Por isso, se você está apresentando todos os sintomas que conversamos até agora, não deixe de clicar no link que está na descrição ou no link que você recebeu no seu WhatsApp. E é claro que eu já vou te passar algumas informações que você já pode ir implementando na sua rotina para melhorar algum desses sintomas. Por isso, já pegue papel e caneta para anotar essas informações que eu vou te passar agora. Elas valem ouro. Sabe aqueles temperos que são naturais e por isso você pensa que são saudáveis e você já deve ter escutado que eles fazem super bem para o seu metabolismo? Então, é justamente eles que você deve evitar. Temperos como alho e cebola, você deve fazer uma substituição para outros tipos de tempero, como a parte verde do alho poró, a parte verde da cebolinha, salsinha, coentro, manjericão ou ervas finas desidratadas. Você pode usar esses temperos e já vai perceber uma mudança no seu intestino. Fazer a inclusão do consumo de uma fibra que se chama psyllium no seu dia a dia vai ajudar muito, mas vai depender do estado que você se encontra, se ele está muito preso ou se ele está muito solto. Se ele estiver preso, você vai diluir a quantidade de psyllium em muita água. E se o seu intestino estiver muito solto, você vai diluir o psyllium em pouca água e fazer a ingestão todos os dias. Mastigar bem os alimentos para que eles cheguem bem triturados no seu estômago, que consiga fazer a retirada dos nutrientes através do ácido que se encontra lá no seu estômago. E depois, para que esse alimento vá para o seu intestino, vai ajudar muito também no funcionamento e na digestão, para que seu intestino não fique sobrecarregado. E você já sabe, né? Sem água, o nosso corpo não consegue funcionar direito, e o seu intestino também. Por isso, se você fazer a ingestão adequada de água, seu corpo todo, principalmente seu intestino, vai agradecer e muito. Fazendo então um resumo do que conversamos hoje, se o seu intestino não funciona bem, o seu corpo acaba sentindo, e isso vai travar o seu metabolismo e, consequentemente, o seu processo de emagrecimento ou de ganho de peso.
Por isso, se você quer ter um plano estratégico pensado especialmente para você, para regular o seu intestino e assim você consiga ter mais disposição, não sentir dores, inchaço, gases, não precisar ficar pensando se você vai ter que ficar procurando um banheiro quando você for sair, ou ficar com dores quando você precisar ir ao banheiro por causa do seu intestino preso, já clica no link abaixo e vem fazer parte do time VML.